Deus reservou uma palavra para os nossos corações, uma instrução de sua parte para a sua noiva nesta noite, amém? Abra Mateus 3. Eu quero ler apenas versículo de número 8 até o versículo de número 10. Mateus 3, versículo de número 8 até o versículo de número 10. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, amém? Amém. Já tenho falado, como foi dito de muitas formas, mas continuará falando até que seja o suficiente, amém? Amém. Mateus 3, versículo 8 até o 10. Estarei lendo. Está escrito assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado ao raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém, queridos? Amém. Irmãos, podem se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. A quem o Espírito de Deus dirigiu tais palavras? O contexto nos mostra que aos líderes da casa de Israel, aqueles que se assentavam na cadeira de Moisés como seus sucessores, e aqueles que batendo no peito diziam ser filhos de Abraão, herdeiros em Israel, e os portadores da promessa do reino vindouro. Contudo, o texto nos mostra que estes eram aqueles que, na verdade, foram encontrados despreparados para a manifestação do reino, porque não tinham eles as obras de Abraão, e as suas obras demonstravam que, na verdade, não havia nada de Abraão em suas atitudes. E mesmo sendo eles, aqueles que se assentavam nas sinagogas, como sucessores de Moisés, também não tinham eles as obras de Moisés. É por isso que Deus levanta João Batista e entende que era necessário uma preparação para a manifestação do Messias. A nação de Israel processava uma fé a qual estava morta. Adoravam um Deus que na verdade não os ouvia, não se manifestava em seu meio, que já havia ido embora há muito tempo por conta das suas más obras. Os líderes estavam, na linguagem de Jesus, como sepulcros caiados, belos por fora, eruditos no entendimento, mas completamente mortos, cheios de imundícias e iniquidades. Estavam completamente afastados do propósito de Deus. Eles também eram, segundo Jesus, aqueles que se preocupavam com a lavagem estereótica, procuravam se investir como os religiosos e assim queriam se apresentar aos homens, mas na verdade o seu interior estava completamente imundo, completamente tomado pelo pecado. Então Deus levanta João Batista para endireitar as veredas do povo de Deus, para preparar o caminho para que estes então recebessem verdadeiramente o Messias, porque Jesus viria e eles não iriam reconhecer. Então João Batista se apresenta no deserto da Galileia e ali pregando o arrependimento do pecado para uma nação apóstata e para os líderes completamente apostatados. O texto nos mostra que então muitos vinham ter com ele, mas os líderes, os escribas e fariseus, eles arrazoavam em seu coração e diziam: para que isso? Já somos filhos de Abraão, não precisamos de ser batizados, já somos herdeiros da promessa, o reino é para nós, não foi prometido a outro povo senão a nós. Para que isso? Isso é perca de tempo. Nós não iremos perder
tudo que foi prometido estará em nossas mãos no tempo determinado por Deus, quando na verdade eles não estavam preparados para tal glória. Estavam longe desta honra. Não iriam merecer, não iriam receber e não mereciam o reino. É por isso que João Batista, direcionado pelo Espírito de Deus, ele traz esta palavra exortativa, dizendo: não presumais vós mesmos, dizendo em seu coração: temos por pai Abraão, somos herdeiros, em outras palavras, o reino é nosso, em outras palavras, mas produzis, pois, os frutos dignos do arrependimento. Em outras palavras, vocês sabem que a árvore aqui representa o homem. Os frutos a qual a árvore gera representam as obras a qual geramos. Ou melhor, as obras a qual o Espírito de Deus, virtudes a qual Ele gera dentro de nós. E que temos que andar nela para que possamos ser verdadeiramente achados como merecedores do reino vindouro e como herdeiros da promessa de Cristo Jesus. Entenda, queridos, que este é um quadro deplorável. Um povo a qual estava contando com uma promessa, com uma vitória, com um momento de exaltação, estava prestes a ser desonrado. Jesus se apresenta, muitos recebem a sua palavra, muitos entendem a sua doutrina, abraçam o seu evangelho e começam a seguir conforme ele mesmo determinou. Mas estes ficavam sempre como espreitados do lado de fora, como lobos querendo destruir o rebanho de Deus, querendo destruir o Messias, o próprio Filho de Deus enviado. Haviam destruído os profetas e agora queriam matar também, destruir também o próprio herdeiro do reino. Entenda, queridos, que então eles acumulavam e completamente cegos pela sua própria natureza carnal e caída, pela sua própria depravação, eles lutaram de todas as maneiras para parar o rebanho que estava nascendo, para parar um novo movimento que iria mudar toda a história da humanidade. E como lobos, eu repito, eles estavam sempre do lado de fora. Jesus, em um tempo, ele disse para estes que os discípulos que eles deveriam tomar cuidado, porque eles não permaneceriam sempre do lado de fora. Até então eles estavam como lobos, ávidos para devorar o rebanho do Altíssimo, mas em breve iriam se vestir de ovelhas para entrar no rebanho. Foi intento de mudar de tática, enganar agora aqueles que verdadeiramente encontraram. O tempo iria passar e eles iriam entrar. E Jesus estava preocupado, é por isso que ele advertiu os seus discípulos, dizendo: cuidado com estes, cuidado, não são filhos do rei, podem ser descendentes de Abraão na carne, mas não são merecedores do rei. Virão povos do Oriente e do Ocidente, se assentarão na mesa com Abraão e Jacó, Isaac e Jacó, mas estes serão lançados fora. Por quê? Porque serão lançados fora. O texto ele nos informa: por causa dos seus maus frutos. Eram árvores que geravam maus frutos. Eram homens que, embora eram considerados religiosos, negavam toda a religião com suas más obras. E por isso Deus estava rejeitando eles. Deus colocou sobre as mãos do Senhor Jesus Cristo um machado, que representa a autoridade de justiça, para cortar todo tipo de árvore que gera maus frutos. Ainda que esteja plantada na seara ou no campo do nosso Deus, se esta árvore não produzir frutos dignos de arrependimento, no dia da manifestação do Senhor, ela será cortada e lançada no fogo. Entenda que esta questão triste e lamentável hoje está se aplicando a nós. Não é um texto para questionarmos a questão de se o judeu é salvo ou não, se ele está no inferno ou não, apesar da Bíblia nos dar provas e evidências sobre o que está acontecendo com eles hoje. Mas é um texto que foi escrito, deixado pelo Espírito para que a igreja despertasse, como foi dito aqui, para que a igreja não se tornasse religiosa, né? Para que a igreja não vivesse uma fé mentirosa.
para que a igreja verdadeiramente fosse aquela a qual agrada o seu Deus, e não desce o seu coração, e o atrai por causa das suas boas obras, para que a igreja fosse diferente. Paulo, considerando esta questão, no livro de Romanos, ele diz que o nosso Deus havia escolhido Israel para ser oliveira no seu campo, mas ele a cortou, e depois enxertou na mesma ceifa nós, oliveira braba. Mas ele diz que isso não é motivo para nós nos gloriarmos, porque se Deus os cortou, tirou deles o direito de receberem a promessa vindoura por causa das suas más obras, Paulo disse: quanto mais ele fará o mesmo conosco, porque se ele não poupou a oliveira, ele também não irá poupar aquela que foi enxertada. Deus quer encontrar frutos. Todo o evangelho, todo o cristianismo procura isso. A obra de Cristo tinha esse foco. A obra de Deus, que é realizada todos os dias na nossa vida, tem esse objetivo. E se nós nos preocuparmos, com as folhagens da falsa religião, com o cristianismo exterior, com aquela falsa piedade que só existe do lado de fora, se nós começarmos a viver como ele, na hipocrisia, que na verdade é abominável aos olhos de Deus, e que Cristo repreendeu duramente em Mateus capítulo 23, se nós nos contentarmos com esse cristianismo, que na verdade não entrou, somente mexeu conosco do lado de fora, mudou as nossas roupas, colocou uma Bíblia debaixo do nosso braço, nos fez, nos convocou para nos reunirmos nos cultos, se nós nos contentarmos com o Evangelho, a qual não é evidenciado com boas obras, o Senhor também irá nos cortar. Assim como eles foram rejeitados, também seremos. Queridos, é uma palavra que nos estremece. É uma palavra para pensarmos. Porque muitos de nós, na verdade, estão perdendo tempo. Porque não adianta você querer parecer ao homem ser uma coisa, quando na verdade Deus te vê outra coisa. Não adianta, queridos, você querer bater no peito e dizer que você é servo, quando na verdade você não tem obras de servo. Não adianta bater no peito e dizer eu sou santo, quando na verdade você não é uma pessoa que busca se separar do mundo e das práticas do pecado. Não adianta dizer eu sou um justo, quando na verdade os seus pés não se atraem pelos caminhos da justiça de Deus, quando as suas obras são sempre transgressões e transgressões, ofensas e ofensas, e você está sempre a desobedecer a doutrina de Deus, porque o justo sobre todas as coisas é aquele que obedece os mandamentos de Deus. Ele não é um hipócrita. Ele não é alguém que processa uma fé, mas alguém que primeiro evidencia com as suas obras e depois processa a fé. Ele não é aquele que está preocupado em dizer às pessoas o que ele é, em aparecer ou se promover entre os irmãos. Não, na sua humildade, na sua vida modesta, ele demonstra, porque ele é luz do mundo, ele é sol da terra, as obras dignas de Deus transparecem nas suas atitudes. É um homem diferente, é uma mulher diferente, é alguém que é aprovado no céu. Não porque ele está dizendo, não porque ele um dia levantou a sua mão, desceu as águas, ganhou uma carteirinha de membro, recebeu um cargo, começou a realizar algumas coisas, passou a louvar, não somente por essas coisas, mas porque verdadeiramente Deus fez uma obra na sua vida. Ele era velho homem, hoje ele é nova criatura. Porque o velho homem ele sepultou com suas velhas obras, e agora não há mais espaço senão para o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, que segundo Paulo é semelhante a Cristo, porque se vestir do mesmo outro velho do novo homem significa se vestir de Cristo nosso Senhor. Significa voltar à semelhança perdida, significa rejeitar a obra que o diabo fez na nossa vida e abraçar novamente as obras louváveis do céu.
Ser, queridos, uma nova criatura significa realmente ser alguém que foi mudado por Deus. Aleluia! E eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com outras coisas, né, com o sistema religioso. Tudo era interessante no culto judaico, mas a regeneração, as boas obras, o amor e a verdadeira misericórdia, os atos de misericórdia, eles não se preocupavam. Isso foi suficiente para o Senhor os rejeitar. O Messias veio, morreu, verdadeiramente pagou pela sua justificação, e esses o rejeitaram. Há muito tempo disseram em nosso meio que os judeus eles vão para o céu de qualquer maneira. Se você considerar esta questão, primeiramente você está sendo herege. Segundo, você está indo contra a verdade de Deus. Não é porque eles foram eleitos como nação que eles são eleitos como povo de Deus, nação santa. Sacerdócio é uma coisa, outra coisa. Isso não dá a eles, a eleito como nação, como povo, entre os gentios na época, não dá a eles o direito de ser salvo. Sabe por quê? Porque se você considerar que os judeus são salvos, porque foram eleitos como nação, você está considerando um outro meio de salvação que não é Cristo, nosso Senhor. A Bíblia escreve que aquele que nele crê será salvo. Mas quem nele não crê já está condenado. Eles não creram nele, infelizmente se cumpre o que Jesus disse. Virão povos do Oriente, do Ocidente, se assentaram na mesa. E vocês, filhos do reino, lançados fora. Serão cortados, são árvores com maus frutos. Queridos, é nesse ponto que nós temos que considerar. Deus não quer que você viva um cristianismo falsificado ou fingido, uma vida, uma religião que na verdade não convence a ninguém, muito menos o nosso Deus que nos enxerga por dentro. Se não convence o irmão que anda com você, que está sempre percebendo os pontos a qual você nega sua fé, muito mais você não irá convencer aquele que anota todas as nossas obras no seu livro de obras. Ele está realmente analisando cada palavra, cada olhar, cada pensamento, cada atitude, para que venhamos realmente sermos merecedores desta glória vindoura. Mas se não, se você desprezar o ponto vital da questão, que é os frutos, os bons frutos que evidenciam que você é cristão, que você nasceu de novo, que você verdadeiramente aceitou Jesus, porque também está escrito que aquele que está em Cristo é nova criatura, não que será, é nova criatura. Meu Deus! Porque, queridos, entenda que podemos estar dentro de uma igreja física, construída por tijolos, em mãos de homens, e não se encontrar no corpo do nosso Senhor. Acontece, é o que mais acontece. Há muitas pessoas dentro de um ministério, membros de uma denominação, mas não são membros do corpo de Cristo. Dizem que estão com Cristo, quando na verdade ainda são as mesmas criaturas que eram lá no mundo lá fora. Está entendendo, queridos? Não adianta, porque aquele que está em Cristo, Paulo diz, é nova criatura. E ele conclui, complementando esta verdade, dizendo, as velhas obras já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nova criatura é alguém que vive uma nova vida, que gera novas obras. Antes, ele gerava como árvore, gerava todo tipo de mau fruto. Inimizade, contenda, fornicação, desejos lascivos, e todo tipo de obra, corrupção, engano. Agora, como Cristo, como nova criatura em Cristo Jesus, ele passa a inverter a questão. Ele passa a andar, não mais como ele andava, segundo o seu Pai no mundo o ensinou, mas ele passa a andar como um bom discípulo de Cristo, segundo aquilo que o Mestre Jesus o ensina. Aleluia! Queridos, se você continuar andando com mais obras, a Bíblia escreve no livro de primeira epístola de João, capítulo 3, que você continuará sendo filho do diabo. Porque ele peca desde o princípio e nunca se converteu. Nunca se arrependeu. E o texto diz que os filhos de Deus não cometem pecado. Ainda que você não seja 100% santo, porque isso só faz... eu vou
vou melhorar essa questão. Ainda que você não seja eternamente santo, porque 100% de santo nós temos que ser. Eternamente santo, porque você não nasceu santo. E também entenda que há muitos que mesmo por um período são santos e depois voltam a retroceder. O que é isso? Natureza caída, homem tombado. Enquanto você está com Cristo, o que acontece? Você vive em santidade. Se afasta dele para você ver se você não volta como um porco para toda a lavagem do mundo lá fora. Entenda, queridos, que enquanto você estiver com ele, você vai conseguir falar a verdade, ser justo, andar conforme ele diz e determinou para o seu povo na Bíblia. Mas fica uma semana, 2 semanas sem vir na igreja. Rapaz, o pecado vem de novo sobre o homem. E aquilo que antes, há 2 semanas atrás, ele pregou contra, ele está novamente ávido acerca daquele mesmo tipo de depravação que um dia ele condenou. Ele estava dizendo que não deveria fazer, mas se afastou de Cristo e agora ele se vê novamente atraído por essa questão. Entenda que nós somos santos como temos vida com Cristo, quando estamos nele. É por isso que a comunhão é importante. Agora, Deus, ele é eternamente santo. Ele nunca conheceu o pecado, mas eu e você, nós conhecemos o pecado. Mas só há uma maneira de você permanecer 100% santo, e isso até o fim, se você permanecer inteiramente em Cristo Jesus. Aleluia. Como membro do seu povo. Glória a Deus. A questão que estava faltando esse povo miserável, eu uso essa expressão, é porque eles não receberam Cristo. Por isso continuaram como árvores a gerar maus frutos e morreram na sua própria depravação. E naquele grande dia nós os veremos sendo julgados diante do juiz, grande juiz, no dia do juízo final, por causa das suas más obras. Mas a nós que recebemos, que aceitamos a Jesus, está aqui a oportunidade, está aqui a chance de Deus para a sua vida. Deus, Não negligencie este princípio. Este é o ponto vital da questão. A única coisa que pode evidenciar que você é salvo, que você está preparado, é se você gera bons frutos. Porque está escrito que toda árvore que dá mau fruto será cortada no salão de fogo. Deus tem que cumprir a palavra. Se você morrer ainda quer gerar um único fruto que seja mau, Tiago diz, por uma transgressão, transgredimos toda a lei de Deus, e por essa única transgressão já somos condenados. Então entenda que se você não se preocupar com essa questão, você pode se pegar de surpresa. Ah, pastor, mas eu já faço 90% de coisas que deveria fazer. Negligencia 10%, entenda que por esses 10%, esses 10% é suficiente para te lançar na perdição eterna, para te colocar aos lados dos demônios, no lago que arde fogo e enxofre. Já leu as escrituras com mais atenção? O que está escrito em todos os tipos de instrução do nosso Senhor? Está escrito que aquele tipo de ramo que está nele, que ele videira verdadeira, que não dá fruto, é cortado e lançado no... Que haviam 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As 5 loucas foram o quê? Rejeitadas. Que no meio da seara, no grande campo do nosso Deus, está o quê? Trigo e palha. Mas a palha não terá o privilégio do trigo, porque naquele grande dia, ele tem a pá, ele vai separar o trigo da palha. A palha será lançada no fogo, jamais se apaga. O trigo, sim, esse será recebido no celeiro de Deus. Entenda, queridos, que de nada adianta vestir como crente, dizer às pessoas que nós somos. Isso é ser hipócrita, é ser sepulcro caiado, é ser árvore que dá mau fruto. E ainda que os piedosos à nossa volta, os irmãos e Cristo Jesus, não percebam os seus erros, Deus está enxergando tudo. E não vai ter como você se justificar, porque toda árvore, o texto diz, toda árvore que produz mau fruto será cortada e lançada fora. Isso não é apenas uma questão para os judeus. Ele não somente rejeitou os judeus porque eram judeus, não, mas porque eles deram mal, como árvores espirituais, geraram maus frutos. Esse foi o ponto da sua condenação e da sua rejeição. Assim será conosco, se não nos preocuparmos com esta questão. Temos que gerar bons frutos, temos que gerar as obras que mostram ao mundo e sobretudo ao nosso Deus que verdadeiramente nos convertemos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aleluia. E não presumar, igreja, de vós mesmos
você tem que dar bons frutos. É isso que Deus espera da sua vida e da sua devoção. É isso que vai te justificar. É isso que vai te dar o privilégio de ser separado diante do eterno juiz, de encontrar lugar entre as ovelhas do eterno. O que irá fazer com que você esteja ao lado direito dele? Irá te tirar realmente, porque um dia você esteve do lado esquerdo, como bodes, para serem lançados na perdição. Ele virá como pastor. Não haverá pastos no céu para bodes, mas para ovelhas. Você já parou para analisar que toda a Bíblia ela se encaixa? Você ia analisar, Jesus, ele era quem? Cordeiro de Deus. A ovelha, cordeiro é ovelha, só que macho. Presta atenção. Quando a Bíblia fala que você é ovelha, que você tem que ser igualzinho a Jesus. E Deus quer as mesmas obras que havia Jesus na sua vida. Já leu que o trigo de Deus foi enviado na terra para morrer, para que outros trigos germinassem. Sabe o que isso significa? Que os verdadeiros eleitos, aqueles que terão prazer da glória eterna, são trigos semelhantes a Jesus. Aqueles que procederam dele, porque na parábola do joio de trigo está escrito que o filho do homem semeou o trigo. Então entenda, queridos, que o que Deus quer, o que Deus espera ver no dia de encontrar conosco, com a nossa alma, seja no dia da morte ou na vida do seu filho amado, é ver em nós a mesma semelhança que ele veio em Cristo Jesus. As mesmas obras do seu filho, para que sobre todas as coisas o seu filho seja glorificado. Deus está dizendo por meio desse texto. É claro que teríamos muitas outras coisas a dizer, mas eu tenho certeza que até então a palavra de Deus já penetrou dentro daquilo que ela se propôs fazer no seu coração. Jesus hoje age com misericórdia, chamando a muitos para a salvação, mas naquele grande dia ele irá usar os seus. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Vamos colocar de pé. Deus fiel. Glória a Deus. Aleluia. O desejo de Deus não é nos rejeitar. O desejo de Deus é abraçar cada um de nós. É receber cada um de nós. É nos levar para dentro do seu lar eterno. Nos ungir com o seu óleo, porque assim faz os judeus quando recebem uma visão. Nos fazer assentar na sua mesa preparada para os eleitos. E também nos fazer banquetear com Ele. O desejo de Deus é dar a você o privilégio da vida eterna. Aleluia. Mas Ele te pergunta, qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Se for o mesmo do desejo de Deus, então você tem que seguir esta instrução. Ela é o caminho do céu. É a única forma de você ser admitido na família de Deus. Fora esta palavra, não há outra. Fora este caminho, não há outro. Você precisa gerar os frutos dignos de arrependimento. Comprova que você se arrependeu daquela velha vida. E que demonstra que você abraçou a nova vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Vamos louvar. Você quer? Queridos, eu quero ainda permitir o Espírito de Deus agir. Quem vai? Rapidamente, com louvor, eu tenho algumas coisas para fazer esta noite. Por isso não me alonguei na mensagem. Amém? Porque o meu desejo é continuar pregando. Amém? Então você tem que deixar muito mais para falar, mas Deus vai dar entendimento a todos e nós vamos. Aqui não é ofensa, mas eu vou fazer uma comparação. O boi é um animal interessante. Ele em poucas horas ele come e traga todo tipo de grama que ele precisa para depois, né, ficar remoendo. Ele come e depois de noite ele fica lá a noite toda. Então você aprendeu aqui, ouviu coisas que eram necessárias para a sua salvação. Conselho, eu usei essa analogia porque ela ofendeu ninguém. Amém? Ninguém vai falar que a Constituição não chamou os irmãos de boi. Amém? Mas é você pegar essa palavra e ficar de noite, amanhã, e vai.
Porque é isso que vai te dar força e entendimento para mudar de vida diante de Deus. Amém? Nós estaremos louvando. Deus, aleluia. Deus, Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Vem à frente quem quer ser renovado. Vem à frente quem quer ser curado. Vem à frente quem quer ter a sua aliança, o seu pacto renovado com Deus. Vem, a nossa igreja. Nós iremos colocar a mão sobre os seus cabelos. Os ministros de Deus que já receberam a unção, eles irão ministrar sobre a sua vida. Vem. Precisamos de força, de Espírito. Deus está fazendo. Ele falou, ele assinou e ele vai cumprir. Venha. Vem que agora. Soberano e forte até o infinito. Não sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Peça a Deus dentro do propósito que você colocou no seu coração. Recebe para fazer o som. Deus de paz,